estava lendo Jeremias, os primeiros capítulos, Deus está deixando muito claro tudo que ele vai fazer com Judá, com Jerusalém. A ira dele está assim, acesa, e é literalmente isso que a Bíblia fala. Ele pede para Jeremias ir para a porta das sinagogas e falar isso para as pessoas. E aqui em determinado momento, no capítulo 8, ele cita que as pessoas distorceram a verdade, que elas não querem olhar, né? Elas não enxergam o próprio erro e falam que estão obedecendo a Deus e tudo mais. E fala se isso não te soa muito familiar. Para mim, parecia que eu estava lendo sobre a nossa geração. E assim, realmente a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje, de manhã. E enquanto eu estava lendo sobre isso, eu fiquei pensando quanto as pessoas estão completamente igual essa geração de Jeremias. Cegas, achando que obedecem a Deus, achando que sabem quem é Deus, achando que está tudo muito bem, muita paz, muita vida, nós estamos evoluindo como seres humanos, pessoas mente aberta. E na verdade, pessoas que estão assim, a um passo da ira de Deus. E o que a gente vê muito claro nesse texto de Jeremias é quantas vezes Deus dá chance ao povo. É absurdo. A paciência e a misericórdia de Deus é assim, imensa. E isso é exatamente o que a gente tem visto. Tanto no sentido da forma que as pessoas estão vivendo, né? Como também as pessoas têm ouvido cada vez mais sobre Deus vai te levantar, Deus vai te levar para um lugar de grandiosidade, de admiração, de isso, de aquilo. Muitas e muitas e muitas ministrações que mais parecem palestras motivacionais, né? Com a finalidade de desenvolvimento pessoal e não de confrontamento da palavra de Deus. E isso me fez, assim, o meu espírito se inquietou enquanto eu estava lendo isso, porque eu enxergava completamente isso. A gente está nos últimos tempos, gente. E a gente tem que entender que nós somos a última geração. E se orgulhar disso. E se posicionar como igreja. Porque hoje, a igreja da última geração não está nem um pouco preocupada com o fim. Quando alguém se levanta e fala, olha, tem mais uma profecia se cumprindo, olha, isso aqui é a ação do inimigo, olha, isso daqui... Enfim, os profetas que se levantam e denunciam aquilo que está acontecendo são massacrados, silenciados ou menosprezados. E isso é exatamente a mesma coisa que acontecia. E Deus levanta Jeremias para ele falar. E Deus já sabe o fim de tudo. Deus é onisciente de todas as coisas. Mas ele já prepara Jeremias. Ele fala, não espere que eles te ouçam. Eu vou ler para vocês aqui. No capítulo 7, versículo 27, fala assim: quando você, Jeremias, anunciar ao povo de Judá tudo o que vou fazer com eles, não esperem que deem atenção às suas palavras. Quando você anunciar em voz alta o que vai acontecer, saiba desde já que ninguém vai se importar. Meu Deus, que profundidade. Exatamente isso que a gente tem visto. As pessoas que se levantam para denunciar, para apontar o tanto de ritual satânico que é feito em formato de show, gente. A gente viu nas Olimpíadas uma clara representação do anticristo, da implementação do anticristo, do cavaleiro pálido, né, o cavaleiro branco. E assim, qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento espiritual consegue enxergar isso. E assim, as pessoas não compreendem nada sobre o mundo espiritual, as pessoas não buscam saber, elas têm medo do fim, medo do apocalipse, medo dos últimos dias. E eu me pergunto, por que serve Jesus? Use Jesus de amuleto. As pessoas querem a bênção e não o abençoador. As pessoas querem Jesus como Salvador e não como Senhor. E como isso é triste. Como isso é triste. E eu quero me posicionar aqui como Jeremias, para ser uma anunciadora das boas novas. E talvez anunciar as boas novas seja anunciar o caos que vem antes do triunfo. Antes do arco-íris vem a chuva. Então, antes do fim de Jesus governar, do reino eterno e infinito dele, que, né, a gente sabe que está muito próximo, tem muita coisa. Mas assim, ao mesmo tempo que é muita coisa, é pouco tempo. A gente vê uma profecia em cima da outra se cumprindo e talvez você nem esteja sabendo disso, porque talvez você nem pesquise saber. Mas o que eu quero te despertar aqui é que você entenda que você é a última geração e que existe um peso de responsabilidade em cima disso. O Senhor, no momento de julgar, Ele não vai julgar a nossa geração que tem acesso a conteúdo, a informação, da mesma forma que vai julgar os nossos avós, por exemplo. Então, assim, Deus é justo, Ele sabe e Ele nos deu ferramentas para se preparar, para ser a geração do fim. E a gente tem negligenciado isso, a gente tem buscado pessoas e escutado pessoas que falem aquilo que é bom aos nossos ouvidos. E isso está também profetizado. Nos últimos dias não aguentarão a sã doutrina e levantarão para si mestres que ensinem aquilo que eles gostam. E vem do quê?
de coisas humanas e ensinamentos de demônios. Eu não lembro exatamente, mas eu vou colocar o versículo certinho para vocês, mas a raiz da mensagem é essa. E o que a gente tem feito? O que a gente, como a última geração, tem se posicionado? E se você não acha que a gente é a última geração, eu sinto te informar, você está muito desatualizado. Todas as informações escatológicas que são descritas aconteceram da pandemia para cá, de forma cada vez mais intensa, cada vez mais curta. E muita gente fala, é o início das dores de parto. Não, o início do trabalho de parto foi desde que Jesus saiu da terra. Já começou ali o trabalho de parto. As dores, né? O início das dores, princípios das dores. A gente não tá nesse momento de princípio das dores. O século passado, o século XX, que foi um século recheado de guerras, era o princípio, assim, né? Princípio das dores descrito lá em Mateus 24. Guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E assim, a gente vê não somente os profetas sérios, né, que levam a sério a Bíblia e que se preocupam em informar, né, as ovelhas daquilo e, enfim, direcionar, se posicionando e falando em relação a isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas pessoas que eu recomendo que você siga, porque tem assim, muito ensinamento, tem uma visão espiritual muito profunda e muito séria. Recomendo que você siga essas pessoas, consuma esse tipo de conteúdo, faz as tuas redes sociais ser úteis. Isso é algo que eu falo para as pessoas que convivem comigo. As minhas redes sociais eu quero que sejam úteis. Eu consagrei a Deus, eu orei ao Senhor falando que eu consagrava elas para isso. Meu Facebook, meu WhatsApp, meu Instagram, enfim. Eu fiz essa oração racional porque eu sei que lá na frente, no dia do juízo, o Senhor vai me cobrar. O Senhor fala que a gente vai ter que dar conta de cada ação, cada palavra nossa. Então, assim, a gente vive completamente cego espiritualmente. A gente vive na Terra como se a Terra fosse a eternidade. A gente não vive na Terra para viver a eternidade. A gente inverteu tudo. A nossa geração está completamente perdida. E é isso que o inimigo quer. A maioria das pessoas não compreende, não sabe as profecias, não sabe ler os sinais nos céus. E em Mateus 24, Jesus fala que haverão sinais nos céus. Depois eu recomendo que vocês façam a leitura inteira do capítulo, é bem grande, eu não vou ler aqui tudo, mas ele fala de tudo que a gente tem visto. Ele fala pra gente ser prudente, é uma recomendação clara para que haja prudência. Ele fala, vocês sabem que quando as folhas saem, o verão está se aproximando. Ele fala, vocês sabem ver as estações, então saia bom ler os sinais do fim. E hoje a igreja está completamente despreparada para isso. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo do Hernanes e eu esqueci o nome do outro pastor, eles estavam falando exatamente sobre isso. As igrejas que têm pregado a teologia da prosperidade, Hernandes, elas têm que repensar. Tio Nico, eu vim do futuro para dizer que elas não repensaram. Seriamente. Porque eles falam de prosperidade o tempo todo. Não teve ninguém para avisar. Por que profetiza só prosperidade, né? Ano de bênção e tudo. Não tinha ninguém ano passado para profetizar que ia ter uma fome, uma praga, como o profeta Ágabo fez. Por que só tem profeta de prosperidade? Por que não tem profeta que traz o povo para se humilhar, para dizer Deus dá e Ele tira? E da mesma forma que Ele pode dar prosperidade, Ele pode dar dias de que o povo não está preparado, Hernandes. E outra coisa, desesperado. Essa teologia da prosperidade não preparou as igrejas. Pois é, irmão, é tão paradoxal. Uma igreja que se orgulha de ser a igreja do último tempo. Deus nos confiou este tempo. Não tá nadinha pronta para Ele. E tem outro aspecto importante, né, Augusto, nessa questão, é de que às vezes atribui-se ao diabo aquilo que é disciplina e juízo de Deus, né? Então as pessoas não conseguem ver a mão da providência exercendo a disciplina ou o juízo quando vem o sofrimento, quando vem a dor. Mas onde estão os profetas que falem sobre isso? Cadê? A maioria das pessoas que tem uma visibilidade assim cristã grande está falando sobre bênção e prosperidade. E, gente, entenda o que eu quero dizer. Tá no pacote ser abençoado. Não existe escassez em Deus. Então a prosperidade é uma bênção e ela tem que ser refletida mesmo na sua vida. Faz parte do pacote, mas não é o ponto principal, entende? É um bônus, uma reticências. E a gente tem pegado esse bônus e fazendo como material principal da coisa toda, e não é. O principal de tudo é Cristo, não é você não é alecrim dourado. O humanismo, eu recomendo também que vocês pesquisem sobre isso, tira Deus do centro e põe o homem.
Não tira o homem da igreja, mas põe o homem no centro da igreja. Nós não somos o cabeça, nós somos o corpo. A gente não pode inverter a ordem disso, porque inverter a ordem disso é distanciar daquilo, do projeto original de Deus. E nos distanciando do projeto original de Deus, falhamos como igreja. Falhamos na missão de ser igreja. A noiva tem que estar preparada, porque o noivo está às portas. E hoje, o que eu mais vejo, o que mais me assusta é a quantidade de pessoas que não têm a menor noção nem interesse sobre escatologia e sobre o fim. Isso é desesperador, porque a gente sabe que essas pessoas são muito provavelmente aquelas que vão ser enganadas pelo anticristo, aquelas que vão se dobrar a marca da besta e coisas do tipo. E talvez isso para você pareça teoria da conspiração, mas você tem o Espírito Santo. Ore a Ele, peça que Ele te revele, que Ele te confirme, que Ele traga clareza a você, aos seus olhos, que Ele tire as escamas de peixe dos seus olhos para que você consiga enxergar que momento exato da história nós estamos. E uma das coisas que eu mais falei para o meu esposo, depois que eu comecei a ter essa abertura de olhos espirituais, foi que eu quero chegar no céu consciente. Eu quero chegar no céu sabendo que, sabe, no momento da história eu estava. Eu quero chegar lá em cima e conversar com Abraão, com Moisés, e talvez você ache isso uma paranoia, mas eu acho que você está lendo a Bíblia de forma chata se você não pensa nisso. E eu quero falar, eu sabia e eu consegui ajudar pessoas, e o Espírito Santo me usou para libertar pessoas, e a gente salvou almas, sabe? É isso. Eu quero falar pro Senhor, eu quero chegar lá em cima com frutos. Eu quero chegar no céu com frutos. Frutos de ter cumprido aquilo que Deus confiou a mim de fazer. E eu espero que você também queira isso. Que a gente não seja o crente 3S. O meu pastor falou isso e eu achei maravilhoso, que trazer para vocês também. Que é sentado, salvo e satisfeito. Que a gente não seja assim. Que a gente seja cheio do Espírito de Deus. Que a gente seja usado com ousadia. Que a gente quebre as barreiras da timidez e vai evangelizar as pessoas. Que a gente consiga cumprir com honra aquilo que o Senhor confiou a nós, a última geração. E eu espero que isso te incendeie e que você busque mais conhecimento. E pode contar comigo para isso, eu vou estar aqui trazendo reflexões para vocês e ensinamentos e as coisas que eu consegui ter de revelação e que a gente cresça junto. Então deixe aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se você quer complementar algo que foi falado, se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa muito importante, vou ficar muito feliz. E eu espero realmente que seja um estopim para a abertura dos seus olhos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.